Ok, senhores, então vamos resolver os exemplos dos slides onde eu divido o assunto Polias e o assunto MCU, certo? Então, nesse vídeo nós vamos falar exclusivamente sobre os dois exemplos relacionados a Polias e no próximo vídeo vamos falar sobre os exemplos de MCU. Bom, então esse primeiro exemplo do slide diz assim, pergunta assim, tem dois corpos, né, A e B, e com massas de 6 e 2 kg, respectivamente. Tem um plano de apoio que é perfeitamente liso, ou seja, sem atrito, e o fio é inextensível e de peso desprezível, ou seja, é o que nós consideramos um fio ideal. Também não há atrito entre o fio e a polia, não há atrito aqui, certo? Considerada sem inércia, ou seja, sem massa. Nós vamos, em algumas aulas para frente, nós vamos falar sobre o caso de polias que tem massa, né? Onde o momento de inércia, ou a massa da polia tem que ser levado em consideração. Nesse caso, a gente está supondo que a massa é tão pequena que ela pode ser desprezada em confronto com todas as outras forças aqui em ação, ou massas em ação. A DOT G igual a 10 determina a aceleração do conjunto e a tração do fio. Bom, esse é um exemplo no qual nós podemos perceber a utilidade e a função de uma rodana fixa. Sua única função, quando ela é fixa, sua única função é alterar o sentido da força. Desculpa, alterar a direção da força, certo? E então, para resolver esse problema, nós temos que decompor e fazer um diagrama de corpo livre, né? Decompor as forças e fazer um diagrama de corpo livre. Seria, vamos colocar o sentido positivo para cima, certo? Então seria normal de A menos o peso do bloco A. Opa! Então, normal aqui para cima, peso. Aqui seria o piso. Perfeito. Então, na vertical nós temos isso. Vale quanto? Isso vale a massa do bloco A vezes a aceleração na direção vertical, vamos chamar de y, que é igual a zero, certo? Lembrando que a aceleração é um vetor. Então a gente pode chamar essa equação aqui de equação 1. Ou 1A. E na horizontal? Na horizontal nós temos a força de tração que está puxando o bloco. Vamos chamar de TA. Essa força é igual à massa do bloco A vezes a aceleração x. Opa. Aceleração horizontal, certo? Bom, isso aqui então é o bloco A.
Então, deixa eu ver se eu consigo... Excelente. Opa, só não dá para... Ele não criou uma caixa de... Tem que criar uma... Bom, eu deveria criar um texto aqui, mas não vou criar não. E o bloco B? Opa. E o bloco B? O que eu fiz? Fazendo isso, eu simplesmente, como eu que escolho o eixo, eu simplesmente escolhi o meu eixo Y para esse sistema aqui, para esse bloco B, eu escolhi ele como sendo positivo para baixo. Então vai ficar peso, opa, o peso está para baixo aqui, ó. Menos tração, a tração está para cima é menos. E como ele está acelerando para baixo, então beleza. Então a aceleração vai estar positiva para baixo. Agora, dito isso, que eu posso chamar de equação que é 2A e aqui de equação 1B. Bom, dito isso, o resto é simples, né? É simples, mas a gente precisa ter algum tipo de cuidado e discutir um pouco melhor as coisas. Por exemplo, se a tração TA está apontando aqui, está apontando assim, né? A tração está apontando assim. E a tração TB está apontando assim. Opa, aqui. Tentando alinhar. Certo? Está assim, assim. A ação da polia é apenas mudar a direção da força. Então significa que nesse ponto aqui, ora, se, veja se você concorda comigo, terceira lei de Newton, se a tração, se a corda puxa o bloco A, significa que o bloco puxa a corda com uma força igual, vou deixar em azul mesmo, com uma força igual, mas em sentido contrário, correto? De igual módulo, igual intensidade, mas em sentido contrário. Tá difícil alinhar isso aí. E aqui também, se o bloco B está puxando, se a corda está puxando o bloco B para cima, o bloco B está puxando a corda para baixo. Então deixa eu botar a forcinha aqui mais para o lado, aqui, essa aqui, para vocês verem. Aqui então. Como? Aí, então, aqui eu teria... Vamos para essa discussão. O que eu estou querendo mostrar para vocês aqui é o que vocês já querem fazer. TA igual a TB e cortar, né? Isso que vocês já estavam pensando em fazer. Mas por que você faz isso? Então a gente pode também verificar um terceiro corpo, que seria a corda. Então na corda teríamos... Isso aqui é só para quem assistiu ao vídeo, tá? Quem assistiu ao vídeo vai acompanhar esse raciocínio, mas depois eu vou apagar na versão final do arquivo. Na corda, o que a gente teria? A gente teria essa força menos essa. Então seria a reação de TA, vamos colocar menos T, vamos colocar assim, menos
TA. Dá para botar uma linha aqui, né? Força TA linha. Ou P menos TA, né? Que é a reação. E aqui, ó, como TB é menos para cima, então a reação TB vai ser mais para baixo. Essa aqui, então, é a equação dessas forças azuis sobre a corda. Porque a partir dessa equação, por que eu estou fazendo isso? A partir dessa equação, a massa da corda, a partir dessa equação, vezes a aceleração da corda, eu vou poder determinar TA e TB. Agora, quando o enunciado diz assim, não há atrito entre o fio e a polia, considerada sem inércia, quer dizer que a polia não tem massa. Então, a massa da polia, desculpa, isso aqui é tudo falando na polia, né? Como a massa da polia é zero, isso aqui é zero. Certo? Implica que se isso aqui é zero, menos TA mais TB igual a zero, logo TB igual a TA. Então, por esse motivo, eu posso dizer que essas forças aqui, que essas trações aqui se anulam. TA e TB são iguais. Ok? Não, vou deixar isso aqui. Vou até escrever assim, ó, forças azuis, ou vetores azuis. Pronto. Ok? Então, agora podemos resolver. Somando a equação é 1A, não, 2A com 1B, que a gente teria TA mais PB menos TB igual a MA AA mais MB AB. Ok? É isso. Mas, mestre, não está faltando informação? Tá. Está faltando a informação de que a aceleração de A é a mesma que de B. Mestre, mas isso não é óbvio? Você acha que é óbvio? Imagina que esse fio fosse um fio elástico. Você acha que A e B teriam a mesma aceleração? Não, né? Se o fio fosse elástico, o movimento de A até determinado ponto seria totalmente independente do movimento de B. O que vincula os dois movimentos é o fato do fio ser inextensível. Isso significa que a aceleração de B, ou seja, o movimento de B, está vinculado ao movimento de A.
se o fio é inextensível e eles têm acelerações diferentes, vocês concordam comigo que num dado momento a distância entre dois objetos com acelerações diferentes, essa distância ela muda, ela varia. Logo, a distância o comprimento do fio teria que variar, porém o fio é inextensível, então ele arrebentaria. Agora, se eu tenho dois objetos com acelerações iguais, eles têm também velocidades iguais. E preservam então a distância entre eles também. Ok? Então, a gente pode dizer que, como o fio é inextensível, só por causa disso a gente pode considerar que a aceleração de A é igual à aceleração de B. Então, finalmente, e por esse fato aqui, né, de TB ser igual a TA, nós finalmente temos peso de B é igual a MA mais MB vezes a aceleração, que eu vou chamar de A, só A. Porque a é igual a AB, que é igual a A. Ele pergunta, então, a aceleração do conjunto. E a aceleração do conjunto é... Só isolar o A, né? A é igual a... Quanto vale o PB? MBG, né? Sobre MA mais MB. Eu vou só tirar esse negrito aqui. Não acho necessário. Aqui dá para substituir os valores, né? 2 e 3 vai ficar... Não, desculpa, 2 e 6. Então vai ficar 2 sobre 8. Vai ficar 1/4, então vai ficar G sobre 4. G sendo 10, vai ficar aproximadamente 2,5 metros por segundo ao quadrado, né? A aceleração. Então, vou botar aqui aproximadamente 2,5 metros por segundo ao quadrado. E a tração? A tração é simples de obter, né? A gente pode usar qualquer uma dessas duas equações aqui, a 2A ou a 1B. Eu vou usar a mais fácil, mais simples, que é a equação 2A. Então a tração, sabendo que TA é igual a MA vezes A, logo TA, que é igual a TB, é igual a, bloco A tem 6, né? 6 vezes 2,5, que é igual a... me pegou de surpresa essa conta. Vamos lá, 2,5 vezes 2 é 5, então dá 15, né? 15 newtons. Certo? É isso. Questão simples, né?
vemos a próxima. Então a próxima questão, exemplo 2, diz assim: no arranjo experimental, a figura ao lado, os corpos A e B têm respectivamente massas iguais, a 6 e 2 novamente. Os fios e as polias têm massas desprezíveis. Não há atrito entre o fio e a polia. A DOT G igual a 10, determine a aceleração do conjunto. E as trações nos fios. Considere que o sistema partiu do repouso. Olha, essa eu vou deixar para vocês, tá? Raciocínio totalmente análogo. Então é isso. Próximo vídeo de MCU. Bom, como último exemplo, a MCU. Ok? Esse exemplo do MCU que aparece nos slides. O exemplo diz assim: na figura, um carro passa com velocidade constante, certo? Então, velocidade constante, por uma colina circular. E depois por um vale circular de mesmo raio de curvatura, certo? Representados aqui na figura. No alto da colina, ou seja, no ponto mais alto aqui, a força normal exercida sobre o motorista pelo assento do carro é zero. Então o carro dá aquela subida e o carro, nesse ponto aqui, ele tem uma velocidade tal que ele fica na iminência de descolar do chão. Fica na iminência de descolar, mas não descola. Nesse caso, a normal ela é zero, ou bem próxima de zero, né? Ele está na iminência de fazer isso, né? Vamos lá. A massa é 70 kg. Qual o módulo da força normal exercida pelo assento sobre o motorista quando o carro passa no fundo do vale? Aqui. Nesse ponto aqui. Bom, senhores, esse exemplo é muito interessante, porque esse exercício, né? Porque dá para a gente discutir algumas coisas que são fundamentais no que tange a esse tema. Vamos lá. O que vocês precisam entender aqui, o primeiro ponto, né, que vocês precisam entender, que eu gostaria de chamar a atenção é o seguinte: sempre que você olha um movimento assim circular, note que esse movimento não é totalmente circular, mas o que ele quer dizer é o seguinte: nesse ponto aqui, no ponto mais alto, o raio de curvatura dessa trajetória corresponde ao raio de curvatura desse círculo de raio R, certo? Então, especificamente nesse ponto, a gente teria um movimento circular aqui. É como se fosse uma parte de um movimento circular, porém ele continua como uma outra trajetória. É isso que a figura representa. Bom, além disso, então a gente tem que perceber algumas coisas. A primeira é que, se nesse ponto o carro está fazendo um movimento circular, sim, então significa que existe uma resultante centrípeta para cá. Certo? Vou deixar aqui de preto, mais grossinho aqui. Isso aqui é a resultante centrípeta. Certo? Então, ó, a gente pode escrever assim. No alto da colina, a resultante centrípeta é. Então vamos lá. Primeiro deixa eu tirar esse negrito aqui.
Pronto. A resultante centrípeta é... Quem é a minha força resultante centrípeta? Aqui é necessário que vocês... Primeiro eu vou escrever com essa notação, tá? R centrípeta. É necessário que vocês entendam que nem a normal, nem o peso, nem força de atrito, nada disso em si é uma força centrípeta, certo? Mas a resultante dessas forças atuando num movimento curvilíneo, a resultante sim, esse conjunto de forças vai ser a minha resultante centrípeta. Ou seja, o que eu quero dizer é que a resultante centrípeta não é uma nova força, mas é a atuação dessas forças que nós já conhecemos, peso normal, atrito, tração, é a resultante dessas forças num movimento circular, certo? Bom, aqui a gente sabe que nesse ponto, no alto da colina, a normal é zero. Portanto, eu posso primeiro afirmar que não tem atrito, certo? Porque atrito depende da normal. Não tem atrito. E também não tem normal, porque ele diz que a normal é zero. Porque está na iminência de sair. Logo, quem vai ser a minha resultante centrípeta? Quem é a única força aqui que está apontando para baixo? Exato, força-peso. Então, a força-peso é igual à minha resultante centrípeta. Vou deixar aqui como vetor azul. Pronto. Então, o vetor preto, que é a resultante centrípeta, é igual à força azul. Eu não quero confundir vocês, tá? O que eu quero dizer é o seguinte. Um vetor é igual ao outro, né? Então, é o que eu estou representando aqui. O que me interessa para descrever um movimento circular é esse vetor preto aqui, que é a minha resultante centrípeta. Portanto, eu vou até apagar isso aqui para não confundir vocês. Então, minha força resultante centrípeta é o peso, nesse caso aqui. Ok? Mas nós sabemos... Vou escrever assim. Porém, sabemos que a resultante centrípeta é igual a mv ao quadrado sobre r, né? Que é a resultante centrípeta é igual a mv ao quadrado, porque ela produz a aceleração centrípeta. E a aceleração centrípeta nós mostramos que ela vale v ao quadrado sobre r. Então, ao saber disso, isso me diz o seguinte. Opa! Aqui eu posso... você está anotando? Eu vou botar aqui só por consistência de notação. Não se preocupe com isso, tá? Mas por consistência de notação, vou colocar apontando aqui para a direção J, para baixo. Porque se eu escrevo um vetor de um lado, eu tenho que escrever um vetor do outro lado. Certo? Senão não fica correto. Assim, isso é igual a isso. Isso vale quanto? mg. Então, mg é igual a mv ao quadrado sobre r, que é a massa do motorista, né? Tudo. A conta poderia ser feita sobre o carro, mas vale igualmente também para o motorista. Tá legal? A gente pode pegar só o motorista.
Então, corta, corta, significa que, por exemplo, que a minha velocidade, que é constante, minha velocidade ao quadrado, vale g vezes r. Certo? Então, a informação importante é que a velocidade é constante. Significa que, uma vez que eu tenho determinada velocidade aqui, ela permanece igual aqui, em qualquer outro ponto da trajetória, em especial nesse ponto aqui. Agora, esse ponto aqui tem uma resultante centrípeta também, não tem? Desenho aqui um vetor preto. Tem uma resultante centrípeta. Por que eu sei disso? Porque tem um movimento circular. Então eu tenho certeza que existe uma resultante centrípeta. Mas nesse caso aqui no alto, a normal ela era zero, né? Só que quando ele vem para cá, quando ele passa por esse vale, aqui a normal, vamos colocar assim, ela adquire o máximo valor possível, porque quando ele faz esse movimento no vale, ele tem o maior valor possível da normal, né? O maior contato com o solo. Porém, o peso nunca deixa de atuar, certo? O peso é uma força constante, que está sempre lá. Sempre que você está nas proximidades, né, da superfície da Terra, o peso está por aqui atuando. Agora você nota uma coisa. Então, quando ele passa por esse vale aqui, agora nota que ele tem um movimento circular voltado para cima, nesse ponto aqui da trajetória, voltado para cima. Bom, a resultante centrípeta, então, está apontando para o centro dessa circunferência. Então, é esse vetor preto aqui grosso. Agora, a força-peso ela é constante. Sempre que o movimento se dá nas proximidades da superfície da Terra, a força-peso ela é constante, aponta para baixo. Ora, mas se eu tenho uma resultante para cima aqui, nesse ponto aqui ela está apontando para cima, aí tem alguma coisa, né, de diferente. Essa outra força, só pode ser normal, né? E mais do que isso, notem que a normal ela não pode equilibrar o peso aqui, ela não pode ser igual ao peso. Por que ela não pode ser igual ao peso? Porque nesse caso a força resultante não apontaria para cima. Vocês concordam comigo? Se a normal aqui fosse igual ao peso, a resultante centrípeta seria zero, porque as únicas forças que estão atuando é a normal e o peso. Então, a força normal tem que ser maior. Está por aqui. Essa é a força normal. Certo? De tal forma que a força resultante seja a centrípeta. De fato, né, você pode perceber que quando passa por um vale, você sente o seu corpo. Se um dia você tiver essa experiência de passar por um vale muito rápido, você vai sentir seu corpo afundar. Isso significa que o seu contato com o chão ele aumenta. Tá legal? E logo a normal aumenta. Então esse é mais um caso, mais uma ocasião das infinitas, das inúmeras que existem, que mostram que a normal não é a reação ao peso. São duas forças que estão atuando no corpo. Certo? Então, no vale, a resultante centrípeta é... Então vamos lá. Normal menos peso, né? Então, normal menos peso é igual... Ou eu posso colocar para ficar igual tá lá em cima, vou colocar aqui à esquerda. Resultante
centrípeta é igual a normal menos peso. Ok? Bom, agora é simples. Quando ele diz que a velocidade é constante, então nós já sabemos quanto vale esse vetor aqui, né? E sabemos quanto vale esse, porque o peso também é constante conhecido. A partir daí nós tiramos a normal. Então, em módulo, temos que a normal é igual a resultante centrípeta. Opa, esqueci do ambiente de equação. Temos que a normal é igual a resultante centrípeta mais o peso. Quanto vale a resultante centrípeta? Vale m v ao quadrado sobre r mais mg, certo? Agora, quanto vale v ao quadrado? V ao quadrado vale gr. E é constante, né? A gente sabe que se v é constante, v ao quadrado também é constante. Logo, temos v ao quadrado vale gr, então temos m gr sobre r mais mg. Quanto vale isso? Corta aqui, é igual a 2mg. Considerando g igual a 10 metros por segundo ao quadrado, a massa, quanto vale a massa? 70, né? Então, normal vai ser igual a 70, mente matemático, normal vai ser igual a 70 vezes 10, que dá 700, vezes 2, 1.400. Ok? Então, é isso. Até a próxima.